Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, em parceria com a Placar. Estamos aqui, eu, Raíza Simplício, na porta do Hotel do Flamengo. Temos algumas informações importantes para trazer para vocês, bem rapidinho, né? Muita informação, né? Ô, Raíza, estou com a galera aqui já. A gente hoje teve algumas informações importantes para trazer para o pessoal. A gente teve a questão do Bruno Henrique, né, que não tem jeito, a gente tem que falar o absurdo com a filha do Gerson, que os limites foram extrapolados em muito. O passeio dos jogadores do Flamengo aqui por Atlantic City. Eu acho que dá para a gente fazer um resumão e trazer para a galera o que de principal aconteceu também no treino do Mengão. Eu depois vou deixar as imagens do treino para o pessoal, né, quem não viu mais cedo, o treino. Raíza, o que você tem a dizer com relação à situação do Bruno Henrique? Vamos começar pelo Bruno Henrique, com relação ao Bruno Henrique, dessa situação aí das apostas e tudo mais, do apostador que diz ter recebido informações privilegiadas do Bruno Henrique. Então, uma situação que ficou um pouco mais complicada para o lado do Bruno Henrique, né? Porque hoje um apostador que é amigo do irmão do Bruno Henrique confirmou que sabia que o Bruno Henrique levaria aquele cartão amarelo contra o Santos em 2023. Isso aconteceu numa audiência no Ministério Público. Essa confissão foi inclusive para diminuir a pena dele, né? Para que ele pudesse ter a pena diminuída. Então houve essa confissão e acabou que deixou a situação do Bruno Henrique ainda mais complicada. E a gente fica naquela, como é que será que tá a cabeça do Bruno Henrique? O Bruno Henrique, na minha opinião, já não vem jogando bem, tem um tempinho. Curiosamente, casa quando tudo isso acabou estourando, né? Quando tudo isso acabou voltando dessa forma, a gente viu uma queda de rendimento no Bruno Henrique. Eu não sei como é que vai estar a cabeça do Bruno Henrique agora para os próximos jogos, porque mais coisas vão acontecendo, as notícias estão no embarque saindo, já teve a denúncia. No embarque teve a denúncia, agora teve a confissão desse apostador que é amigo do irmão do Bruno Henrique. Enfim, então a coisa vai ficando mais complicada para ele, né, Paco? Olha só, então durante a audiência o apostador disse que sabia de cartão do Bruno Henrique. Douglas Barcelos, amigo do irmão do jogador, fez um acordo com o Ministério Público do Distrito Federal para confessar o crime. E ainda tem uma questão que os advogados do Bruno Henrique tentavam tirar de lá, do Distrito Federal. Talvez já sabendo o que estava acontecendo lá na questão do julgamento, né, na questão dessa investigação. O Douglas foi identificado como uma das pessoas que apostaram no cartão amarelo do atacante em troca da confissão. Ele não será processado criminalmente por causa disso, por causa dessa confissão. Fez uma transação penal, né, o nome, eu mais cedo falei negociação, a transação penal. Sendo assim, o mesmo terá que cumprir 360 horas de serviço comunitário e pagar uma multa de R$ 2.322,13. Informação do Globo Esporte. E aí, Raíza, a gente sobe a informação, é uma notícia independente. Até parece que a gente queria dar essa notícia, que a gente estava torcendo para acontecer alguma coisa, que a gente queria trazer isso no momento da Copa do Mundo de Clubes. Claro que não. Não à toa, eu tenho uma tatuagem do Flamengo, eu sou o Flamengo, como muitos jornalistas são Flamengo. Eu não queria trazer uma notícia ruim durante a Copa do Mundo de Clubes. Aí a gente vê comentário como esse cara, às vezes parece que vocês jogam contra, dar uma notícia dessas, o clima já está suave, né? Ou seja, como se a gente controlasse o que está sendo publicado, e a gente tivesse que, não vamos publicar nada porque a gente não pode fazer, porque está nesse momento. Gente, notícia, está acontecendo, cabe ao clube, né, Raíza, identificar se o jogador que já não está indo bem, que já não parece estar com a cabeça boa, se ele tem que ser titular, se ele tem que jogar. Isso é o Felipe que vai decidir, a diretoria que vai decidir, mas é um problema sério, é uma situação séria e que tem que ser noticiada. Não tem jeito, tem que ser noticiado. O torcedor precisa de informação, o jornalista traz informação, não tem jeito, não tem a ver com o momento. O jornalista traz informações, o momento que seja. E, infelizmente, as coisas em relação ao Bruno Henrique estão acontecendo nesse momento, como hoje aconteceu essa confissão do apostador amigo do irmão do Bruno Henrique. Então, gente, não tem jeito. A informação, o torcedor precisa dessa informação, precisa saber, precisa estar informado, estar ciente.
E aquela coisa, cabe realmente à comissão técnica ali, aos profissionais do Flamengo identificarem como é que tá a cabeça do Bruno Henrique, se dá para ele realmente jogar, ser titular, ou melhor começar no banco, enfim. Isso aí é trabalho para a comissão técnica do Felipe, né, para a diretoria, e faz parte. Todo tempo o futebol é isso, trabalha com pessoas, e as pessoas elas têm problemas, as pessoas, enfim, não estou dizendo que é o caso do Bruno Henrique, mas as pessoas têm problemas, as pessoas cometem erros, enfim, e aí a diretoria, a comissão técnica precisa lidar com pessoas e precisa lidar com essas situações. Perfeito, Raíza. Aí a gente, só para a gente trazer aqui umas outras informações, lembrar a galera de se inscrever no canal da Raíza Simplício, @ também Raíza Simplique no Insta, no Twitter, no X, no atual X, Simp Raíza, e aqui no YouTube, canal da Raíza Simplício, né? Se inscreve lá também na Placar, dá essa moral pra gente, que a gente está com a cobertura diária aqui nos Estados Unidos. Olha, a gente tem uma mudança na FIFA, né? Estilo NBA, os jogadores vão entrar em campo de forma diferente no Mundial. Eu achei legal essa ideia, né? Informação da Band, que a tendência é que esse ritual seja adotado durante toda a primeira rodada. Os jogadores vão... os jogadores entrando na beca, é isso? Bacana, né? Naquele ritmo da NBA, aquela coisa, vai ficar bacana. Eu acho que vai ser bem interessante, vai ser legal a gente ver uma curiosidade, uma novidade. Será que é por isso que eles estão aí, né, nas compras? Será? Pra ficar... Na beca? Pode ser. Quase todo mundo saiu para comprar, né? Todo mundo, ainda aproveitar para falar sobre isso aqui para vocês, né? O Flamengo treinou pela manhã, treina no sábado à tarde, então os jogadores tiveram um tempinho livre para poder sair um pouco do hotel, né? Deixar a cabeça espairecer um pouco. Aí aqui próximo tem um outlet. São várias lojas no outlet. Vários jogadores já deram uma volta lá pelo outlet. Voltaram com foram bolsa. Na orla. Então, assim, precisa também espairecer, não dá para ficar o tempo inteiro Léo trancado. Pereira acabou de sair com a Carol aqui. Com a Caroline. Não dá para ficar o tempo inteiro enfurnado, né, no hotel só treinando e volta pro hotel. Precisa também dar uma volta, espairecer. E os jogadores fizeram isso por agora. E só já que a gente falou do treino, a gente teve hoje o Arrascaeta de volta ao gramado, né? Tava fazendo um controle de carga, o Alexandre também. E aí o Gonzalo Plata, que voltou a treinar normalmente. A gente viu ele, inclusive, participando ali das atividades após a distribuição de coletes, antes também participando ali do aquecimento, tranquilamente, sabe, sem dor. Tá bem, eu acho que vou arriscar que vai ser relacionado e, inclusive, disputa a posição aí, com certeza, para atuar como titular na partida de estreia contra o Esperance. A gente também teve o Nico de la Cruz, que avisaram a gente um pouco antes da gente sair do treino, né, quando acabou o nosso tempo, que ele iria para o campo também fazer uma corridinha, mas está realmente treinando junto com o grupo, talvez ou nesse treino deste sábado ou no domingo, mas aí, gente... Por isso é dúvida ainda, eu acho né? difícil, pode ser relacionado, mas dificilmente para começar jogando. Raíza, a gente tem aqui uma situação que eu acho que você ficou sabendo. Explica pra galera o que aconteceu do Giroud, né? Giroud, né? Giroud. Ele ficou sabendo que o Jorginho estava no Flamengo, tinha acabado de chegar no Flamengo. Ia jogar o Super Mundial. Ele tá no Los Angeles, né? Tá no Los Angeles, aí ele ficou sabendo durante a coletiva lá que o Jorginho ia jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, ficou impressionado, se surpreendeu, falou da qualidade do Jorginho, mas ele ficou bem surpreso com essa situação, né? E falou muito dessa qualidade do Jorginho, é um jogador reconhecido mundialmente, a qualidade dele é indiscutível, jogador muito técnico, há pouco tempo foi eleito terceiro melhor jogador do mundo, então assim, o Jorginho impõe respeito, né? Impõe respeito.